Eu sou da Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Salmos 84, versículos 3 e 10. Amém? Salmos 84, versículos 3 e 10. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 10. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Amém? Pode sentar. Nós vemos aqui que Davi, o Salmos 84 foi composto por Davi. Nós vemos que ele ressalta a questão de estar na casa de Deus, né? Ele cita o exemplo do pardal que encontrou casa. No decorrer de todo o capítulo 84, a gente vai ver que vai citando outras coisas, sempre ressaltando a beleza de se estar na casa de Deus, certo? Hoje é um culto de jovens e os irmãos me perdoem, eu vou direcionar um pouco mais a pregação para os jovens. Isso não quer dizer que não sirva para os outros irmãos, amém? Porque a palavra de Deus diz que de maneira nenhuma ela volta vazia, certo? Ela serve tanto para quem está falando, também para quem está ouvindo. Esse é o poder da palavra de Deus. E falar de jovens, a gente vê alguns exemplos de jovens na Bíblia, né? E sempre quando se fala em um culto de jovens, é quase que inevitável citar alguns outros jovens, como Daniel e seus amigos, né? Porque a gente conhece a história deles. Os irmãos já ouviram muitas vezes sobre a história de Daniel e seus amigos. E a gente vê que Israel encontrava-se numa situação complicada. Eles se encontravam num período que se afastaram de Deus, que estavam procurando outros deuses para adorar. E a gente vê que por conta disso, Deus os levou cativos para a Babilônia. E a gente vê que Nabucodonosor, que na época era o rei de Babilônia, era um império babilônico, um império muito forte, poderoso. Era um império que dominava a tecnologia, tinha uns conhecimentos muito avançados para a sua época. Seria mais ou menos como se fosse hoje nos Estados Unidos, o seu poder militar, o seu poder tecnológico e a sua sabedoria, né, seus conhecimentos. E nós vemos que quando o rei Nabucodonosor sitiou a Jerusalém, ele sempre fazia algo. Ele pegava as pessoas da nobreza, da realeza e levava para si. Ele separava, para quê? Para trabalhar lá no seu reinado. Ele preparava esses jovens para que pudesse servi-los lá na frente. E a gente vê que lá em Daniel capítulo 1, versículo 3 a 4, a gente vê que algumas características que esses jovens tinham que ter para poder ficar lá no reinado de Nabucodonosor. Lá ele diz o seguinte, lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 4. Só um minutinho. Ele ressalta as características desses jovens, né? Ele ressalta o que esses jovens deveriam ter para que assim pudesse se apresentar ao rei. O interessante é que eles eram preparados por toda a sua vida para que lá na frente eles pudessem servir ao rei. Eles não podiam chegar de qualquer forma na presença de um rei, né? Por isso que eles tinham que cuidar da sua saúde, eles tinham que cuidar do seu conhecimento, eles tinham que aprender a língua própria lá de Babilônia, que na época era a língua dos caldeus. E aqui no versículo 3, Daniel capítulo 1, versículo 3, diz as características que eles tinham que ser. Era jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Basicamente, eles tinham que ser jovens perfeitos, né? Esses jovens tinham que ser rapazes bonitos, formosos, inteligentes, de boa aparência. Eles teriam que saber se postar perante multidões, se postar perante o rei. Esse jovem, né, se fosse trazido para os dias de hoje, seria o que as meninas chamam de jovens de bom partido, né? Era um partidaço, bonito, inteligente, era algo por aí, né? E as meninas, ver um camarada desse, ficariam animadas, né?
se alegrariam, né? Nós homens ficaríamos um pouquinho com inveja, né? Para matar só faltava ser bom de futebol, aí a inveja reinava, né? Mas nós vemos que estes jovens, eles eram separados, eles não eram jovens qualquer, eles faziam parte da realeza, né? Era bem fácil. Para que o rei Nabucodonosor fazia isso? Porque ele queria cortar o mal pela raiz. Como assim? Porque ele não queria que esses jovens, que eram inteligentes, dotados em sabedoria, não se rebelassem contra o rei, não realizassem montins e pudesse pegar o seu povo e rebelar-se contra o rei. Por isso que ele separava para si e colocava para trabalhar para eles. Em troca disso, daria do bom e do melhor. E a gente vê que lá no início, quando eles chegaram no palácio, o Aspenaz, que era chefe dos eunucos, né, que é responsável por cuidar desses jovens, a gente vê que de cara logo Daniel resolveu se separar. Ele não queria comer as iguarias do rei, ele não queria participar daquilo, porque todas aquelas iguarias eram sacrificadas a seus deuses, a deuses estranhos, a deuses que eram diferentes do Deus de Israel. E Daniel, tendo conhecimento disso, optou por não se contaminar com aquelas iguarias e chamou seus amigos para se separarem. Essa história os irmãos já conhecem de cor salteado, mas eu quero enfatizar que a importância que eles deram para o que eles já conheciam. A gente vê lá na frente que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados literalmente à prova de fogo, né? Literalmente foram colocados à prova de fogo. Por quê? O rei Nabucodonosor se achou grande demais, olhou para o seu reino, achou grande demais e achou que seria interessante fazer uma estátua para si e chamou todos os seus governadores, todos os seus vereadores, prefeitos, toda aquela classe política da época e chamou lá para o seu reino para que eles pudessem se prostrar diante da sua estátua, para que eles pudessem dar louvores à sua imagem, né? E então o sinal era lhes dado para que quando tocassem todos aqueles instrumentos musicais, eles pudessem se prostrar diante do rei e pudessem declarar que ele era o cara, usando o palavreado de hoje. Ele era o cara. Só que nessa situação, diante daquele contexto histórico, a gente vê que 3 jovens novamente optaram por não adorar outros deuses. Novamente optaram por servir ao Deus vivo, né? E por conta disso, aqueles lá invejosos, tudo, foram até o rei e denunciaram os 3. Eles chegaram ao rei e disseram: rei, nós viemos de tão longe para adorar a sua estátua, nós viemos de tão longe para adorar a sua imagem, e chegamos aqui, tem esses 3 jovens que não se prostram diante de ti. Você tem que tomar uma providência diante disso, porque senão o seu nome vai ser defasado, você vai perder o seu crédito diante dos seus liderados. Então o que acontece? Nabucodonosor irou-se muito com isso e chamou os 3: olha, eu vou fazer o mesmo ritual e vocês 3 vão se prostrar diante de mim, diante da minha imagem. Se assim não fizerem, eu vou jogá-los na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que ele ficou ainda mais irado quando esses jovens responderam que não iam se prostrar diante deles, que não iam se prostrar diante daquela imagem. E o rei os desafiou. Já que assim, ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais, né? Se você não se prostrar diante de mim, eu tenho uma sauna ali que você emagrece dentro de 2 minutos, né? O camarada ia ser queimado na hora. Então o que acontece? Eles, mesmo assim, diante dessa ameaça, diante desse fato, optaram novamente por não se prostrar diante de outros deuses. Eles optaram por honrar o nome de Deus, honrar o Deus de Israel, honrar o Deus vivo. E quando o rei, quando terminou lá de esquentar aquela fornalha lá, o que acontece? Ele mandou que jogasse aqueles 3 jovens. E aí ele foi surpreendido. E todos aqueles seus liderados lá também foram surpreendidos, porque eles lançaram 3 e de repente eles viram que haviam 4 pessoas lá dentro daquela fornalha. E o 4º homem, era semelhante aos anjos, né, que ele chamou os filhos dos deuses. E aquele fato ficou marcado pela seguinte questão: as pessoas viram que o Deus que aqueles 3 jovens serviam era um Deus diferenciado daqueles deuses que eles serviam.
Não era um Deus morto, mas era um Deus vivo, um Deus que cuida dos seus. E a gente vê que, diante daquela atitude dos 3 jovens, o nome de Deus foi glorificado. E aquele rei, que antes chamou todos os seus governantes para se prostrar diante da imagem, agora baixa um decreto dizendo o seguinte: só há um Deus vivo, só há um Deus verdadeiro, que é o Deus de Jerusalém, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê que uma atitude simples daqueles jovens foi o suficiente para que o nome de Deus fosse glorificado. E a gente está falando de um império que era poderosíssimo na sua época. Era um império que eles davam muito valor ao conhecimento, davam muito valor às orgias sexuais, né, que era um dos maiores pecados deles, essas orgias sexuais, porque faziam parte do ritual de adoração aos seus deuses. E a gente vê que aqueles jovens não quiseram se contaminar com aquilo. Eles optaram por se afastar e continuar adorando a Deus, mesmo distante da sua terra. Lá na frente a gente vê outra situação que acontece com Daniel. Daniel, assim como seus amigos, também foi perseguido por procurar adorar a Deus. A gente vê que Daniel, certa situação, os governantes ali, os seus parceiros entre aspas, eles procuravam de todas as formas alguma maneira de incriminar Daniel. Porém, eles mesmos disseram com suas palavras que não encontravam falha alguma. Não encontravam nenhuma forma de demonstrar essas falhas e denunciá-la ao rei. E eles, espertos que eram, fizeram o seguinte: só encontraram um meio de inventar uma lei proibindo que adorasse a outros deuses. E eles, sabendo que Daniel não iria aceitar essa situação, não iria aceitar adorar outro Deus, eles perseguiram, esperaram o momento certo, porque eles sabiam que Daniel ia continuar orando ao Deus vivo. E assim aconteceu. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. A Bíblia diz que, por conta disso, eles chegaram até o rei Dario. Agora já estamos falando de um outro império, já não é aquele império babilônico, mas um outro império, o rei Dario, que tornou-se em seguida um grande império, né, o dos medos e dos persas. E a gente vê que Daniel, novamente, assim como foi no primeiro império de Nabucodonosor, ele agora também fazia parte da elite. Isso por quê? Porque ele era um jovem que procurava fazer a vontade de Deus. E ele era um jovem que procurava honrar em tudo o nome de Deus. E nós percebemos que, por ele ter essa atitude de honrar o nome de Deus, eles faziam o seguinte: eles procuraram um meio de incriminá-lo e de tal forma que não pudesse, que o rei não pudesse voltar atrás da sua palavra. Porque um rei não pode voltar. Uma vez que ele baixou um decreto, ele não pode mais voltar à sua palavra, porque senão ele perde o crédito no seu reinado. Então nós vemos que Daniel, por conta disso, ele foi jogado numa cova. E o interessante é que o rei Dario, ele se preocupou com Daniel. A Bíblia nos mostra que o rei Dario se preocupou tanto com Daniel, que chegou até mesmo a fazer jejum por Daniel. A gente vê que mesmo o homem sendo pagão, mesmo o homem não conhecendo ao Deus vivo, acreditava no Deus de Israel, acreditava no Deus de Daniel. A gente vê assim, as características de Daniel eram tão fortes, as atitudes, as convicções dele eram tão fortes, que chegou até mesmo a impressionar um grande imperador. Chegou até mesmo a fazer com que eles viessem a ficar impressionados diante de um Deus diferenciado dos outros deuses. E a gente vê que o rei Dario passou a noite em claro. A Bíblia diz que ele passou a noite em claro e logo ao amanhecer ele foi para a cova. E ele foi crendo, porque alguém que não acreditava jogou na cova dos leões, ele ia entender logo que já teria morrido. No entanto, a Bíblia diz que ele foi até a cova e perguntou: Daniel, dá-se o caso do teu Deus vivo ter te livrado dos leões? E foi quando Daniel respondeu: viva o rei para sempre, eu estou vivo, o meu Deus não achou nenhuma falha em mim e nem diante de ti. A gente vê que mais uma vez o nome de Deus é glorificado. A gente vê que mais uma vez o nome de Deus é exaltado. E tudo isso por suas convicções de um jovem, tudo isso porque escolheram servir a Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias
que eles poderiam usar para se afastar de Deus. O interessante disso tudo é que Daniel e seus amigos, se eles assim o quisessem, eles poderiam usar todas as desculpas possíveis para se afastar de Deus. Eles estavam numa terra distante, uma terra que não conhecia o Deus vivo, e uma terra onde eles não eram conhecidos. Ou seja, ele poderia chegar e fazer qualquer coisa que ninguém ia ligar para isso, porque eles seriam apenas mais um. A gente acredita, dá-se a entender na Bíblia, porque não foram só eles 4 que foram levados para a Babilônia. Não foram só esses 4 jovens que foram levados para ficar sendo preparados para ficar diante do rei. Outros jovens com certeza também foram. E por que esses outros jovens não aparecem na descrição dos livros da Bíblia? Por que esses outros jovens não são citados? Simplesmente porque preferiram aderir às iguarias do rei. Porque eles preferiram aceitar aquilo que o mundo o ofereceu. Eles optaram por... acharam muito bonito tudo aquilo, acharam bom, sentiram seus tais, então eles preferiram aceitar tudo aquilo. Diferentemente de Daniel e seus amigos, que optaram por se afastar daquilo que não agradava a Deus. Optaram por se afastar daquilo que não vinha de acordo com a vontade de Deus. Falando de jovens também, é quase impossível não falarmos daquele filho pródigo, né, que foi citado lá por Jesus, naquela parábola lá em Lucas 15, né, a gente vê mais 2 jovens sendo apresentados, né, a gente vê mais 2 jovens, são irmãos, esses agora são 2 irmãos, e são 2 irmãos de características diferentes. São 2 irmãos que, embora tenham crescido no mesmo lar, criado pelo mesmo pai, porém, têm características totalmente diferentes. Nós vemos que que é o filho pródigo, né? A gente vê que ele, querendo conhecer o mundo, teve a ousadia de chegar ao seu pai, ainda vivo, e pedir a sua parte na herança. Ele chegou até seu pai e disse: pai, faça as contas aí e me dê minha parte na herança. Né? O pai, meio sem entender, fez o que o filho queria. E a gente vê que em seguida o filho saiu e começou a viver uma vida totalmente diferente daquela que o pai havia ensinado. A gente vê que aquele filho foi procurar os prazeres da vida, os prazeres que o mundo oferece, e começou a distanciar-se dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. A gente vê que aquele jovem estava dentro da casa de Deus, porém estava com os olhos e o coração no mundo. A gente vê que aquele jovem, mesmo crescendo na casa de Deus, não queria nada com Deus. Ele não conhecia o Deus, vivia na casa de Deus, cresceu na casa de Deus, porém não conhecia ao Deus na casa que ele morava. Ele não conhecia o Deus que o seu pai conhecia. Ele não conhecia o Deus que livrou Israel. Ele estava apenas ali por estar, porque não tinha outra opção. A tal ponto que quando ele cresceu, ele já não suportando toda aquela situação, ele preferiu pedir a herança para o seu pai e gastar todo o seu dinheiro com meretrizes, com os prazeres da vida, com tudo aquilo que o mundo oferece. E a gente vê que esse jovem, esse filho pródigo, lá na frente, no início foi tudo muito bom. Apareceu vários amigos, apareceu aqueles amigos que se aproximam só por conta daquilo que você tem. Porém, de amigos não tem nada, né? E esse jovem, ele conheceu isso da pior forma possível, porque ele esqueceu aquilo que lhe foi ensinado. Ele queria provar o mundo, ele queria conhecer o mundo lá fora, ele queria conhecer o que o mundo podia lhe dar, ele queria conhecer os prazeres da vida, né? E a gente vê o seguinte, que por conta disso, ele passou por algumas situações bem complicadas. Nós vemos que ele chegou a tal ponto, a Bíblia nos relata que ele chegou a tal ponto de ter que comer o resto da comida dos porcos, né? E os porcos na cultura judaica são considerados imundos. Ou seja, ele ainda foi mais imundo do que os porcos, porque ele comia o resto que os porcos comiam. Foi então quando ele caiu em si, a Bíblia diz que ele caiu em si, e começou a pensar:
Os trabalhadores da casa do meu pai têm pão, têm moradia, têm segurança, e eu estou aqui comendo comida de porcos. Eu estou aqui brigando com porcos para poder comer. Então foi quando ele botou no seu coração e disse: eu voltarei até a casa do meu pai, eu voltarei até a casa daquele que me criou e vou pedir perdão para ele. A Bíblia diz que ele, daquele dia em diante, daquele instante, resolveu voltar para a casa do pai. Ele reconheceu que ele havia errado e optou por voltar para a casa do pai. Ele mostrou-se arrependido das atitudes que ele tinha feito. E ele, quando voltou, já não era mais aquele jovem soberbo, aquele jovem que se achava o tal. Não, ele já voltou, digamos, com a crista baixa, voltou com a cabeça baixa, porque ele aprendeu da pior forma possível as consequências quando se afasta dos caminhos de Deus. Ele aprendeu da pior forma possível as consequências das pessoas que optam por trocar Deus pelo mundo, né? Então, quando ele caiu em si, quando ele se arrependeu, ele teve a atitude de voltar. E ele procurou o mesmo caminho que ele seguiu, agora ele fez o caminho inverso. Era um jovem mudado, um jovem agora que passou por muitas tribulações, que passou por muitas privações, né, porque o seu dinheiro acabou, as amizades foram embora, e assim, naquela situação complicada, ele teve uma outra atitude. Agora, essa atitude foi uma atitude correta, que foi de se arrepender e voltar para os caminhos do pai. A Bíblia diz que quando o filho voltou ao caminho do pai, o pai já estava aguardando. A Bíblia mostra que aquele pai, mesmo vendo o filho seguindo o caminho errado, ainda assim acreditava que um dia ele iria voltar. Ainda assim acreditava que em algum momento ele iria voltar. Tanto é que a Bíblia nos mostra que ele sempre ficava ao caminho esperando ver seu filho voltar, até que um belo dia esse filho voltou. Esse filho resolveu corrigir os seus erros e pedir perdão para seu pai. E então, nesse momento, quando ele volta, o pai se alegra com todos, o pai chama os seus servos para matar o boi cevado, chama os seus servos para fazer uma festa, porque o seu filho voltou. E aqui nos é apresentado um outro jovem, que era o irmão do filho pródigo. Nós vemos que esse filho, ao contrário do primeiro, ele permaneceu na casa de Deus. Ele permaneceu no local onde o primeiro filho se afastou. Porém, nós vemos que mesmo esse filho que permaneceu junto lá ao pai, que permaneceu na casa lá do pai, nós percebemos que ele também não conhecia ao Deus do seu pai. Estava na casa de Deus, mas também não conhecia a Deus. Prova disso é que nós vemos que ele, em vez de alegrar-se, em ver seu irmão retornando, a Bíblia diz que ele irou-se. E a sua ira foi tanta que ele não quis nem mesmo entrar lá na festa onde estava sendo comemorado o retorno do seu irmão. A Bíblia diz que o pai saiu para poder conciliar, para poder conversar com esse filho mais velho, e a Bíblia diz que ele só reclamava. A Bíblia diz que ele irou-se e perguntou para o pai: há quanto tempo estou eu aqui contigo e tu nunca me deste um novilho para me alegrar com os meus amigos? E o pai dá uma resposta muito interessante: tudo que eu tenho é meu, e tudo que eu tenho aqui é meu, e tudo que é meu é seu. A gente vê que aquele pai era um pai muito amoroso, um pai muito misericordioso, e mesmo diante da ira do filho, ele tenta conciliar a situação. E nós percebemos que esse filho não queria conciliação. A Bíblia nos mostra que ele chegou até mesmo, a sua ira com seu irmão era tanta, que até mesmo ele deixou de chamá-lo de irmão. A Bíblia diz que quando ele foi falar com o seu pai, ele diz: o teu filho, que gastou todos os dinheiros, toda a sua herança com meretrizes e prazeres da vida, volta e você faz toda essa festa. Eu estou aqui o tempo todo contigo, e tu nunca me deste um momento de que eu pudesse festejar com os meus amigos. A gente vê que aquele jovem, aquele segundo filho, era um jovem insatisfeito. Estava na casa de Deus, mas não estava com Deus. Ele estava mais preocupado em fazer, ter o ativismo na igreja, mas não estava servindo a Deus de coração. Estava servindo a Deus por algo como se fosse por obrigação, como se fosse, de repente, se não fizesse aquilo, seria castigado.
E essa é uma maneira, uma prática que muitos, infelizmente, fazem. Estão na casa de Deus como se fosse uma obrigação. A Bíblia diz, o próprio Davi diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando estamos na casa de Deus, nós temos que vir pelo prazer de estarmos na casa de Deus. Nós temos de vir pelo prazer de adorar ao Deus que nos criou. Nós temos de vir porque nós queremos cultuar a esse Deus, queremos exaltar o seu poder, exaltar a sua glória. Esse é o motivo que nós devemos estar na casa de Deus. E é o que Davi está tentando retratar aqui no Salmos 84, quando ele diz, olha, melhor é estar na casa de Deus, melhor é estar um dia na presença do altar de Deus do que em outros lugares 1000. Foi o que aquele jovem entendeu, o jovem filho pródigo. Foi o que ele entendeu da pior forma possível, mas ele entendeu, mas ele compreendeu. Ele entendeu que era melhor estar na casa de Deus do que estar no mundo. Que mesmo que o mundo ofereça tantas coisas que aos nossos olhos pareçam bem, que aos nossos olhos pareçam bom, mas ele entendeu que o melhor é estar na casa de Deus. E nós vemos que o Daniel e seus 3 amigos também tinham esse entendimento. Que mesmo distante de Jerusalém, mesmo distante do templo de Israel, eles sabiam o valor que é estar na casa de Deus. E eles tinham o melhor, eles conheciam, eles compreendiam que o melhor é estar na presença de Deus. Eles compreenderam que mesmo distante da sua terra, mesmo estando em um local que ninguém conhece, mesmo estando em um local propício ao pecado, mesmo estando no mundo onde ele pode provar de todos os prazeres que a vida possa dar, mas eles entenderam que ainda assim é melhor fazer a vontade de Deus. Ainda assim é melhor conhecer o Deus no qual eles cresceram, que seus pais ensinaram a adorar. A gente entende que aqueles jovens, porque eles eram jovens da realeza, né, eram jovens nobres, a gente pressupõe que eles em algum momento estudaram a Bíblia, que na época era a própria lei. Né, porque eles tinham que entender, porque de repente seriam os próximos reis ou algo parecido. Mas a gente vê que eles, por conta de ter aprendido lá atrás, aprendido na sua infância, na sua adolescência, e quando foram colocados à prova, eles demonstraram que serviam a Deus verdadeiro. Eles demonstraram que o seu coração estava com Deus e não estava com os prazeres da vida. Eles demonstraram que, mesmo diante de todos os fatos serem opostos a ele, todas as circunstâncias fossem contra eles, ainda assim eles optaram por adorar a Deus. E os 2 filhos, nós vemos 2 situações interessantes. Que um estava na casa de Deus, cresceu na casa de Deus, mas queria ir para o mundo, porque não conhecia Deus. O outro estava trabalhando, fazendo tudo, porém também não conhecia Deus. Esse segundo filho é semelhante a Marta, que mesmo Jesus estando lá na casa dela, ela, em vez de procurar adorá-lo, em vez de procurar estar próximo a Jesus, ela optou por ficar fazendo os afazeres da casa. E ainda brigou, de uma certa forma, reclamou a Jesus, porque Maria, a sua irmã, deixou de ajudá-la na cozinha e estava lá perto de Jesus, adorando Jesus. E Jesus disse, Marta, Maria está fazendo a melhor coisa, que é me adorar, que é estar aqui comigo. Os afazeres da vida você sempre vai ter, mas esse momento na minha presença, você também tem que ter, você também tem que compreender. Da mesma forma somos nós jovens. O mundo pode nos oferecer tantas coisas boas, que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o final, infelizmente, não é bom. Os caminhos que nos levam à perdição são largos. Porém, os caminhos que nos levam à salvação são estreitos. É difícil, é complicado. É difícil, às vezes, rejeitar quando um amigo nos chama para a balada. É difícil quando estamos na faculdade, que os amigos nos convidam para ir ao barzinho, que nos convidam para ir a outros locais. E quase sempre eles usam o argumento seguinte, não, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Deus está olhando você. E é difícil, às vezes, dizer não, porque aí somos criticados na roda dos nossos amigos. Somos criticados, somos taxados como caretas, como quadrados ou outras coisas. Mas, ainda assim, é melhor procurar fazer a vontade de Deus. Mesmo que sejamos criticados, mesmo que sejamos, de repente, humilhados pelas pessoas de fora, ainda assim é melhor estar na casa de Deus. E é o que o salmista está retratando, que mesmo que
a vida possa nos oferecer coisas que parecem bons aos nossos olhos, coisas que alegram o nosso coração, alegram a nossa carne, ainda assim, estar na presença de Deus, estar um dia nos atos de Deus, é melhor do que em outros lugares mil. É melhor estarmos na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as investidas de Satanás contra a nossa vida, ainda assim é melhor servir a Deus. Estar na casa de Deus é a melhor coisa que um jovem pode ter na sua vida. Compreender o Deus o qual ele está servindo. Compreender o Deus o qual ele está adorando. Muitos jovens, infelizmente, estão como aquele filho pródigo que cresceram na casa de Deus, né? Estão na casa de Deus desde criança, porém o seu coração não está na casa de Deus, muito menos com Deus. Muitos outros estão na casa de Deus, crescem, fazem tudo, ocupam cargos, porém também não conhecem o Deus que serve. Estão, às vezes, até mesmo em cargos elevadíssimos na igreja, mas não conhecem o Deus. Não têm o compromisso com Deus, porque estão preocupados com o que os outros possam falar. Estão preocupados em parecer bem aos olhos dos outros. Mas não é isso que Deus procura. Deus procura jovens que tenham compromisso de servi-lo verdadeiramente. Em Salmos 27, 4, o salmista diz o seguinte: uma coisa te peço, Senhor, que eu habite nos teus altares por toda a minha vida. O salmista Davi compreendia o valor de estar na casa de Deus. A gente vê que Davi, lá em Reis e Crônicas, ele queria construir um templo para Deus, porém Deus não permitiu que ele construísse. Ele passou essa tarefa para Salomão. Mas a gente vê o zelo que Davi tinha pela casa de Deus. Nós percebemos o zelo que ele tinha por estar na presença de Deus. E por isso que ele vem no Salmos 84 e diz: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Mas eu, Senhor, eu encontrei os teus altares. Eu encontrei a tua presença. Eu encontrei e procurei fazer a tua vontade em minha vida. Lá na frente ele diz, olha, ele conclui dizendo, olha, melhor é estar um dia na tua presença do que em outros lugares mil. Melhor é estar um dia fazendo a tua obra, te adorando, te servindo, do que em outros lugares mil. Rafael, melhor é estar um dia na tua presença, fazendo a tua vontade, do que fazer a vontade do mundo. Melhor é estar diante de ti, mesmo que o mundo nos ofereça tantas coisas boas, mas o melhor de Deus para a nossa vida é adorá-lo. O melhor de Deus para a nossa vida é servi-lo. O melhor de Deus para a nossa vida é estar em constante oração, é estar em comunhão com Deus. Porque quanto a isso, o diabo não poderá intentar contra nossas vidas. O diabo não poderá nos derrubar quando nos colocamos verdadeiramente diante da casa de Deus, diante de Deus. Quando colocamos nossos corações, quando procuramos dar valor em estar na casa de Deus, quando procuramos valorizar aquilo que Deus nos tem dado. Quando procuramos fazer a sua vontade, estar na casa de Deus é o melhor para a vida do jovem, é o melhor para a vida dos irmãos, é o melhor para a vida do adolescente e da criança, crescer e se fortalecer nos caminhos do Senhor. Esse é o nosso maior prazer, estar na casa de Deus, fazendo a sua vontade. Embora o diabo nos ofereça tantas coisas, nós temos a autoridade de dizer não, nós temos a opção de dizer não, nós temos a opção de dizer para os nossos colegas que nos oferecem drogas, para os nossos colegas que nos levam à prostituição, nós temos a opção de dizer não. Eu prefiro estar na casa de Deus, eu prefiro estar no altar de Deus, eu prefiro estar servindo a Deus, mesmo que as circunstâncias me sejam contrárias. Eu quero estar na casa de Deus. É uma opção minha. Não é ninguém que está me obrigando. Não é o meu pai que está me obrigando. Não é meu pastor que está me obrigando. Eu é que quero estar diante de Deus. Eu é que quero adorar a Deus. Eu é que quero servir e fazer a vontade de Deus. Eu é que escolhi fazer igual aqueles 4 jovens de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que mesmo o rei lhes oferecendo as melhores coisas, mesmo o rei lhes oferecendo coisas que seriam bons aos seus olhos e à sua carne, porém ele optou por adorar a Deus.
Eles serviram a Deus não foi porque alguém os obrigou. Eles estavam distantes de tudo, da sua terra. Eles estavam em terra alheia, em terra estranha, em terra que, para adorar os seus deuses, eles tinham que fazer orgias sexuais. Onde terras que, para adorar os seus deuses, eles tinham que fazer sacrifícios. Porém, eles optaram por servir a Deus. E tudo isso porque eles tinham conhecimento do valor que é estar na presença de Deus, do valor que é estar no altar de Deus, do valor que é ter a sua vida no altar. E isso é o que nós jovens temos que entender. Nós temos que ter as nossas vidas no altar. Nós temos que ter a nossa vida nas mãos de Deus. Parece às vezes complicado, parece difícil, porém Deus é poderoso e pode fazer infinitas coisas em nossas vidas. Nós servimos ao Deus do impossível. Jesus nos ensinou que Ele é o Deus do impossível. Tantos milagres Jesus fez, para quê? Para nos mostrar que Ele está no centro de todas as coisas, que Ele governa todas as situações. Embora a vida pareça difícil, embora as dificuldades jovens possam parecer superiores, lembre-se que há um Deus que é superior a todas as dificuldades. Há um Deus que é infinitamente maior do que o seu problema. Há um Deus que é maior do que os desejos da carne. E Ele é maior do que esses prazeres que a vida pode nos oferecer. Ele é maior do que tudo isso. E vale mais estar na presença de Deus do que fazendo a vontade do que o mundo oferece. Vale mais estar fazendo a vontade de Deus do que fazer tudo isso que os nossos amigos nos oferecem, que o diabo nos põe à porta. Vale mais estar na casa de Deus. Então temos que entender qual o verdadeiro sentido de estarmos na casa de Deus. Qual o verdadeiro sentido de sairmos de nossas casas e vir até aqui à igreja. Nós temos que compreender que o maior motivo que nós fazemos isso é única e exclusivamente adorar a Deus. Direcionar a nossa adoração a Deus, porque somente Ele é merecedor e digno de todo louvor, de toda exaltação. Esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que eu creio que os irmãos também servem. Foi o Deus que os meus pais me ensinaram a servir. Foi o Deus que os meus pastores me ensinaram e me ensinam a servir. O Deus que me surpreende, o Deus que me acolhe quando estou com dificuldade, o Deus que me alcança e ouve as minhas orações quando ninguém está me vendo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que os irmãos servem. Esse é o Deus que nós devemos servir. E mesmo que o mundo ofereça tantas coisas, rejeitem, porque Deus é maior. Melhor é estar na presença de Deus. Mas vale um dia nos átrios do Senhor do que em outros lugares mil. Mas vale um dia estar na presença de Deus do que diante das oferendas que o mundo nos dá. Mas vale um dia mostrar ao mundo o Deus a que nós servimos, honrar a Deus onde quer que estejamos, do que ser apenas mais um na multidão. Esse é o Deus que eu quero servir, que eu sirvo e que quero apresentar aos irmãos. A você jovem que não conhece a Deus ainda, eu te ofereço esse Deus que reveste a tua situação, que mesmo que sua vida esteja toda errada, Ele é poderoso para mudar a sua situação. Mesmo que sua vida parece não ter solução, Ele tem a solução. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que criou os céus e a terra e tem um forte interesse por você. Tem um forte interesse em ver a sua felicidade e tem um forte interesse em tê-lo na sua casa e tem um forte interesse de cuidar da sua vida. De repente você veio aqui achando que foi por acaso, não foi por acaso. Deus trabalha na sua vida. Deus conhece o seu coração. Deus sabe exatamente a dificuldade que você passa. Deus sabe a dificuldade que você está passando. E Ele quer cuidar de você. Mas para isso é necessário que primeiro você dê um passo diante dEle. Para isso é necessário que você dê o seu coração verdadeiramente para Ele. De repente você jovem que está na casa de Deus, está semelhante o filho mais velho, que está na casa de Deus, porém não está servindo a Deus como é para servir. Você tem um convite: volte hoje ao caminho do Senhor. O filho pródigo entendeu isso. Ofereceram-lhe muitas coisas, ele conheceu muitas coisas, mas ele entendeu que melhor é estar na casa de Deus, melhor é estar diante de Deus, melhor é estar servindo a Deus aqui na sua casa. De repente você está fraco na fé. Eu tenho uma notícia para você:
Deus te fortalece, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa justificação. O diabo pode querer condená-lo, pode querer julgá-lo, mas Deus é o nosso juiz. Venha e esteja entregando sua vida a Deus. Melhor é estar diante de Deus do que diante das circunstâncias que o mundo dá. Melhor é servir a Deus, adorar a Deus. Esse é o melhor caminho. Conheça Deus. Tenha o prazer, o mesmo prazer que eu tenho de estar nos atos do Senhor. O mesmo prazer de estar servindo a Deus. Que o Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.